Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder chegar aí no seu lar. Obrigado pela receptividade, obrigado pela assiduidade, obrigado pelo amor, pelo carinho, por receber a minha visita, por receber aí o meu abraço. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de assuntos, novidades e debates acerca aí de pertinência relacionado à sistemática do direito. Direito à informação. É exatamente, nobres senhores. Mantenha-se atualizado e informado. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Dê aí a sua soma, a sua multiplicação. Vamos abraçar essa causa. Vamos, nobres senhores. Vamos comentar aí uma matéria nova acerca do servidor do direito administrativo. Exatamente, sobre servidor, os requisitos de ingresso no serviço público. Entretanto, senhores, neste viés, em garantia ao princípio da impessoalidade, o texto constitucional prevê ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos. É o que está disposto, fundamentado no artigo 37 da nossa mãe constitucional, que devem ser acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da legislação aplicável. Excepcionalmente, o artigo 13 da Constituição da República define alguns cargos que somente podem ser preenchidos por brasileiros natos. Participam e compõem o Conselho da República 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pelas Câmaras dos Deputados, todos com mandados de 3 anos, vedado que a recondução, de acordo com o inciso 7º, artigo 89 da nossa mãe constitucional. Entretanto, o texto constitucional limita o acesso de estrangeiro aos cargos públicos, aquelas hipóteses que serão definidas em lei específica. Já o requisito básico para garantia de impessoalidade, moralidade e isonomia no acesso a cargos públicos é a realização de concurso público de provas ou de provas de título, uma vez que os critérios de seleção são objetivos, não se admitindo quaisquer espécies de favoritismos ou discriminações indevidas. A complexidade da prova e o nível de exigência deve ser compatível com a carreira a ser preenchida mediante o processo seletivo. Não se admite no Brasil a escolha de candidatos baseados somente em concurso de títulos. Não se admite qualquer espécie de provimento derivado que permita ao servidor assumir cargo em outra carreira que não queira, em que foi regularmente investido por meio de concurso. Súmula vinculante número 43 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, não se admite os chamados concursos internos, por meio dos quais antigos servidores poderiam assumir cargos em nova carreira criada por lei, que não guarda uniformidade com aquela carreira na qual o servidor ingressou mediante concurso. Antes da Constituição de 88, era uma tremenda bagunça. Muitos servidores trocavam de cargo igual trocaram de cavalete d'água. Muitas vezes um técnico do judiciário virava juiz. Mas hoje, tudo tem o seu devido lugar, a sua colocação, mediante não somente provas, mas não somente de títulos, mas sim, esse somatório, essa duplicidade tem que andar junto e não passa, não migra
de um cargo para outro dessa forma. Simplesmente através, muitas vezes por indicação, ou muitas vezes por graduação, ou que venha a ter essa disparidade. Hoje é mais diferente. O servidor em disponibilidade somente poderá ser aproveitado em cargo público com atribuições e atividades compatíveis com aquelas que exercia antes da extinção do cargo ou da declaração de necessidade do mesmo, nos termos do artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. As cláusulas de barreira ocorrem quando a administração pública limita o acesso às fases seguintes do concurso, proibindo que a participação dos candidatos classificados fora do quantitativo definido no edital, o qual sempre é calculado com base no número de vagas para o cargo. Declarou a cláusula de barreira. Existem, no entanto, exceções ao concurso público. São elas cargos em comissões, servidores temporários, cargos eletivos, ex-combatentes e agentes comunitários de saúde e de combates a epidemias. A nomeação direta, sem a necessidade de realização de concursos públicos para os ministros dos Tribunais de Contas, do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, além dos ministros dos demais tribunais superiores. Temos aí o Supremo Tribunal Militar, o TST, o TSE. A formação, entretanto, do 5º Constitucional, em relação às empresas estatais, a doutrina ainda admite a contratação direta para a situação de contratação de profissionais qualificados em determinados ramos de atividades de interesse da entidade que não estariam dispostos a se submeterem a concurso. Os conselhos profissionais ostentam natureza jurídica autárquica em relação a todas as prerrogativas e limitações, inclusive em relação ao regime de pessoal, que indiscutivelmente deve seguir o regime jurídico único previsto na Lei 8.112/90. Entretanto, a OAB não ostenta o que é a qualidade de autarquia e, portanto, não se submete à exigência de concurso público para a nomeação de seus empregados. O edital, por exemplo, do concurso público deve definir, claro, algumas regras. São elas prazos de vigência de contrato, alteração de disposições editalícia, controle judicial e nulidade do concurso. O prazo de vigência é de 2 anos, admitindo-se uma única prorrogação por mesmo período, artigo 37, inciso 3º da Constituição. O edital poderá dispor acerca de concurso com prazo inferior a 2 anos. No entanto, a prorrogação será igual ao período em uma única vez. A prorrogação deve ocorrer antes do término de vigência originária. A alteração de disposições editalícias configura afronta o que é direta ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, não sendo admitidas salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas em alterações legislativas que modificam o regime de cargos e emprego na carreira a ser preenchida pelo procedimento. Doravante, senhores, em relação ao controle judicial, o poder judiciário não pode substituir-se à banca examinadora, definindo critérios de seleção e reavaliando o que provas e notas atribuídas a candidatos sob pena de adentrar no mérito da atuação discriminatória da administração pública. Admite que o poder judiciário verifique o que a cobrança de itens e matérias não previstos no conteúdo programático disponibilizado pela banca em outras regras objetivas. A anulação de nomeação em decorrência da irregularidade do concurso público deve respeitar o devido processo legal. A despeito de não se poder convalidar o ato de nomeação decorrente do concurso ilegal, os atos praticados por este agente irregularmente investido por se revestirem de ilegalidade aparente deve ser mantido para se evitar prejuízos a terceiros que acreditam na atuação estatal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu que, além de participação da remuneração pelos dias trabalhados,
o agente faz jus ao saldo de fundo de garantia por tempo de serviço, conhecidíssimo como o FGTS, cujos depósitos devem ser efetuados pelo Estado quando for a hipótese da anulação de concurso para contratação de empregado. Segundo o artigo 37, inciso 4 da Constituição, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquela aprovado em concurso público de provas ou de provas e título, será convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego na carreira. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal previu uma decisão que se tornou uma posição adotada pela jurisprudência dominante no Brasil, de que o comoditado que for aprovado em concurso público dentro do número de vagas previamente definido no instrumento convocatório terá direito subjetivo à nomeação. O instrumento convocatório é um ato administrativo e, como tal, pode ser modificado ou revogado por motivo de interesse público superveniente e devidamente justificado. Trata da aplicação do princípio da autotutela, regulamentado inclusive pela edição da súmula 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se que a lei não pode distinguir entre brasileiros natos e naturalizados, distinção apenas feita pela Constituição Federal. Logo, para ingressar em cargo público federal, deve ser brasileiro, nato ou naturalizado. As universidades públicas e instituições de pesquisas científicas e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e dentistas estrangeiros. Aquele que de alguma forma não estiver em pleno gozo dos direitos não poderão ingressar na carreira pública federal. Além disso, é necessária a quitação com obrigação militar e eleitorais, requisitos estampados no artigo 5º, inciso 3º da Lei 8.112 de 90, para assunção de cargo público estatutário civil no âmbito federal, devendo ser demonstrado por meio de certidões extraídas nos respectivos órgãos que demonstrem que a ausência de dependência do cidadão. A exigência de escolaridade deve ser determinada por meio de lei e deve ser compatível com as funções a serem atribuídas aos servidores dos cargos a serem providos. As pessoas portadoras de necessidades pessoais não devem, por essa razão, estar impedidos de exercerem funções públicas, haja vista a plena possibilidade de compatibilização dessa limitação com as funções inerentes às atividades de interesse da coletividade. É disso que determinadas deficiências em situações específicas poderão ensejar a impossibilidade do agente exercer algumas atribuições, o que justifica a necessidade de se obstar o ingresso de determinadas pessoas a determinados cargos em virtude das atribuições dispostas na lei. A Lei 8.112 de 90 reserva 20% das vagas aos portadores de deficiência, desde que se trate de deficiência que não impeça o exercício da função do cargo a ser assumido. O Supremo Tribunal de Justiça, em julgamento, estabeleceu que o edital deve respeitar um percentual mínimo de 5% nas vagas destinadas a esses candidatos. No mesmo sentido, dispõe também que o Decreto 9.508 de 2018, que dispõe no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ficam reservados às pessoas com deficiência no mínimo 5% das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporais de excepcional interesse público no âmbito da administração pública federal direta e indireta. A súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, no inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificada para a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O entendimento sumulado supracitado deve ser ampliado não somente para a restrição referente à idade, mas também em relação ao sexo masculino ou feminino,
altura mínima, entre outras restrições. Somente a lei pode estabelecer os limites e requisitos para acesso aos cargos públicos, não devendo ser substituído por mera regulamentação editalícia. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedado que a discriminação e a fixação de limite de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Em relação ao exame psicotécnico, além da exigência de previsão legal, a doutrina e a jurisprudência vem orientando no sentido de que a realização de psicoteste, deve ser definido no edital do concurso com regras objetivas que justifique o que? A aptidão ou não para o exercício do cargo. Eu tenho a minha concepção relacionada ao exame psicotécnico, seria inconstitucional, deveria ser, porque eu diria que nos direitos de igualdade há muitas vezes discriminação e preconceito relacionado a isso. No parágrafo 1º, no artigo 14 do decreto 6.949 de 2009 e a súmula 686 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, após o resultado, eu diria acerca de aptidão ou não para o exercício das funções, deve ser concedida ao quê? Aos candidatos prazo para interposição de recurso administrativo da decisão. Entretanto, para o preenchimento de cargos em determinadas carreiras públicas, a Constituição Federal exige a demonstração de prazo de atividade na área jurídica. Como forma, deve-se verificar a experiência necessária para a execução das funções inerentes à atividade estatal a ser preenchida pelo candidato. A emenda constitucional 45 de 2004 alterou o texto da Carta Magna definindo a obrigatoriedade de atividade jurídica de 3 anos para que seja possível o ingresso nas carreiras da magistratura e do Ministério Público e as demais carreiras da área jurídica. A exigência não é estampada na Constituição da República, no entanto, pode ser feita mediante lei específica, desde que justificada em razão de atribuições inerentes ao cargo objeto da norma. Para o ingresso nas carreiras de magistratura e o Ministério Público, qualquer tempo de atividade, ainda que na área jurídica, não poderá ser assumido como tal, caso tenha sido exercido antes da colação de grau de bacharel em Direito, da resolução número 75 do CNJ. Para o ingresso nas carreiras de magistratura e do Ministério Público, a conclusão em curso de pós-graduação na área jurídica, à luz do entendimento anterior, poderia ser considerado como tempo de atividade jurídica. Não mais é admitida para esse fim pela regra atual. Em relação ao ingresso nas carreiras do Ministério Público, a matéria encontra regulamentada pela Resolução 40 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público, que admite como tempo de atividade jurídica os cursos de pós-graduação, desde que respeitadas algumas regras expostas. Em respeito ao princípio da moralidade e da impessoalidade das nomeações, é exigido que o agente não possua vínculo familiar com o nomeante, tratando-se de vedação ao nepotismo, requisito negativo de acesso que deverá ser tratado com muito cuidado. Relacionado ao nepotismo, por exemplo, primos não contam, embora possa ter quantidades de primos e primas, uma variedade, mas primos não está incluído como nepotismo. Entretanto, a Lei 8.112 de 90, em seu artigo 117, inciso 8º, define que é punível com advertência a prática do nepotismo, expondo que a configuração infração administrativa mantém sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. A nomeação, por exemplo, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada,
na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido que o ajuste mediante designação recíprocas viola a Constituição Federal, súmula vinculante número 13 do STF. O STJ definiu que a nomeação dos parentes nos moldes pela súmula número 13, além de configurar ato ilícito, pode ser rotulado como ato de improbidade administrativa, é inaplicável vedação ou nepotismo quando se tratar de nomeação de agente para o exercício de cargos públicos. As vagas reservadas para negros e pardos no âmbito federal são regulamentadas por meio de decreto 7.703 de 2010. A Lei 12.990/2014 determinou a reserva de um percentual fixo de 20% das vagas de concurso público no âmbito da administração direta e indireta da União para os candidatos negros e pardos, desde que o número de vagas estipulado no edital seja igual ou superior a 3. Entretanto, essa regra não se aplica para concurso no âmbito estadual, distrital e municipal, dependendo da publicação de leis específicas publicadas no bojo dessa entidade. Poderão concorrer às vagas aquelas que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. A vigência da Lei 12.990/2014, nesse giro quanto à terceirização da atividade pública, em setembro de 2018, com a edição do Decreto 9.507, passou-se a permitir a terceirização de atividades exercidas por servidores públicos mediante a celebração de contratos de prestação de serviços com empresas inerentes à realização do devido procedimento licitatório. A matéria é alvo de algumas críticas e controvérsias, sendo pacífico o entendimento de que a referida terceirização não poderá ensejar uma substituição de todos os tipos de servidores públicos, dada a necessidade de se resguardar funções essenciais para aprovados mediante concurso público, cujas garantias constitucionais permitem a execução de atividades com autonomia administrativa. Entretanto, a estabilidade, os cargos efetivos aprovados mediante concurso público são passíveis da aquisição de estabilidade. Esses contam com maior garantia, visto que a nomeação é feita em caráter definitivo e quando preenchidos os requisitos definidos no texto da Constituição da República, adquirirão estabilidade. Já os cargos em comissão não adquirirem estabilidade, pois são cargos de livre nomeação e exoneração, assim definidos pela Constituição. Com efeito, após a aquisição da estabilidade, o servidor público somente perderá o cargo nas hipóteses previstas, definidas em disposição constitucional. A estabilidade adquirida pelos detentores de cargo público efetivo, não sendo também prevista para detentores de emprego público ou para aqueles detentores de cargo em comissão. Pode-se definir a estabilidade como garantia constitucional atribuída a determinados servidores, detentores de cargos efetivos de permanência, a princípio, no serviço público. O prazo de exercício para aquisição da estabilidade é de 3 anos, somados a aprovação em avaliação específica de desempenho, realizado por uma comissão especialmente constituída com esta finalidade. É como garantia ao direito adquirido, a nova redação constitucional não retroage para atingir aqueles que já haviam completado o período de 2 anos e, consequentemente, adquirido estabilidade antes do advento da emenda constitucional. Passando-se os 3 anos de exercício, se a avaliação não for realizada pelo poder público, presume-se que o servidor foi avaliado e aprovado conforme o entendimento da doutrina e no artigo 19 nos atos de disposições constitucional transitória.
Os empregados públicos, a princípio, serão contratados para a prestação de serviços nas entidades privadas da administração indireta e, portanto, não gozam que de prerrogativas de direito público em conformidade com a súmula 390 do TST. A dispensa de empregado público se configura ato administrativo e, como tal, depende de motivação, inclusive pelo fato de restringir direitos de particulares, sendo imprescindível, portanto, garantia de contraditório e ampla defesa, entendimento não pacificado. Os empregados que ingressaram no serviço público para a execução de atividades nos entes da administração direta, autárquica e fundacional antes de 88 gozavam de estabilidade nos moldes da súmula 390 do TST. Por sua vez, a partir da vigência da norma alterada pela emenda constitucional 19 de 98, não se admite a aquisição de estabilidade por empregados regidos pela CLT. A dispensa do servidor estável pode ocorrer por avaliação periódica de desempenho, processo administrativo em que se assegura que a ampla defesa, sentença judicial transitada em julgada e exoneração para corte de gasto. Dispõe também o artigo 19 da Lei Complementar 101, que a União Federal deve utilizar no máximo 50% de suas receitas correntes líquidas com gasto de pessoal. Em relação aos estados e municípios, esse percentual é de 60%. Não se considera despesa com pessoal para fins de de atendimento dos limites à indenização por demissão de servidores ou empregados, as despesas relativas a incentivos à demissão, bem como os gastos com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, relacionado, por exemplo, aos ganhos e às remunerações, dependerá o que? Do servidor, se ele é federal, estadual ou municipal. Por exemplo, um vereador não pode ganhar mais do que um prefeito, e nem, por exemplo, um deputado do estado ganhar mais do que o governador, e nem mais um senador ganhar mais do que um presidente da república. Existe tudo um equilíbrio em relação, mesmo ganhando acima do teto da previdência. Entretanto, a regra a ser observada é que, primeiramente, haverá o que é uma redução de pelo menos 20% das despesas com os cargos comissionados em funções de confiança, para fins de adequação às limitações legais de pagamento dos servidores. Caso não esteja solucionado o problema, será exonerado os servidores públicos não estáveis, e se não se chegar aos limites legais de gastos, serão exonerados os servidores estáveis. O cargo de servidor estável exonerado perceberá o quê? Uma indenização que corresponde a um mês de remuneração para cada ano de serviço público prestado. Deverá ser precedida do ato normativo motivado dos chefes de cada um dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A exoneração, por exemplo, de servidor estável que desenvolva atividade exclusiva de Estado, assim definida em lei, somente será admitida quando a exoneração de servidores dos demais cargos do órgão ou da atividade administrativa, objeto que da redução de pessoal tenha alcançado pelo menos 30% do total desses cargos. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão se aproximar dos limites legais, deve ser realizada a extinção dos cargos ou funções públicas ou redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Lembrando que a demissão é a perda do cargo com caráter punitivo. Já a exoneração é a perda do cargo sem caráter de penalidade, ocorrendo por situações definidas na legislação. O estágio probatório é a fase na qual o servidor público está sendo avaliado dentro da execução da atividade pública, com a intenção de se verificar se possui aptidão para o exercício daquelas funções para as quais foi designado. Os tribunais superiores, apesar da disparidade da Lei 8.112/90, a Constituição entende que o prazo necessário à aquisição de estabilidade é definido como o prazo de estágio probatório.
Logo, se o prazo para que o servidor se torne estável é de 3 anos, o tempo de duração do estágio probatório será o mesmo. Aos agentes que ocuparem o quê? Cargos vitalícios, é garantia o que é a permanência no serviço público, somente sendo possível a perda do cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. As demais hipóteses o que de perda do cargo público aplicada a servidores estáveis não se estende aos vitalícios. Para aqueles que ingressaram na carreira o que da magistratura mediante nomeação direta nos moldes da Constituição, como ocorre com os desembargadores, pelo 5º Constitucional ou os ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Entretanto, por exemplo, a vitalicidade é aquela adquirida no momento da posse, não sendo necessária a observação do prazo de 2 anos. O mesmo ocorre com os ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Em relação àqueles que ingressaram nas carreiras da magistratura ou do Ministério Público mediante aprovação e concurso, por sua vez, a vitalicidade é adquirida somente após 2 anos de efetivo exercício no cargo. De obrigado.